Olá, irmãs da DELOM, Departamento Local de Mulheres, da Primeira Igreja Cristã Evangélica de Macapá, no Amapá. É um grande prazer estar com vocês. Eu agradeço o convite para estar trazendo o estudo bíblico hoje. E o nosso estudo, ele está baseado na primeira carta de Pedro, capítulo 2, e os versos 11 e 12. Apenas 2 textos, nós seremos breves. A minha versão é a versão NVI, mas você pode ler na sua versão. Vamos ler. O texto diz assim: Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que, naquilo em que os acusam de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Amém. É importante lembrar que a primeira carta de Pedro é destinada aos cristãos que viviam em 5 províncias romanas da Ásia Menor no primeiro século. Precisamente em Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, localizado na atual Turquia. Lemos essa informação no início da carta, em 1 Pedro, capítulo 1 e o verso 1. Os quais foram dispersos por causa da perseguição aos cristãos em Roma. Estes estavam sofrendo rejeição devido à sua obediência a Cristo. Ao ler toda a carta, percebe-se que o apóstolo tinha motivos óbvios para ter escrito esta carta aos irmãos, a esses irmãos. E um dos motivos, o primeiro motivo que nós podemos observar, era fortalecer e encorajá-los na prova da sua fé. Aqueles irmãos estavam passando por problemas, por situações adversas, acusações, perseguições, e precisavam compreender que a sua fé estava sendo provada. O segundo motivo, para prepará-los para provas maiores no futuro. O apóstolo estava prevenindo, como que dizendo, isso é só o começo, coisas piores virão, e veio. Né? Nós podemos observar isso na história. E o terceiro, ensinar como lidar com a perseguição. E esses conselhos de Pedro foi oportuno, pois a igreja estava à beira de uma intensa perseguição que aconteceu até meados do ano 64 depois de Cristo. Como eu já falei, quem conhece a história, no próprio Novo Testamento nós podemos ver o quanto aqueles irmãos, a igreja primitiva sofreu no mundo por sua obediência a Cristo. Né? Muitos foram mortos, os próprios apóstolos sofreram, foram mortos, uns decapitados e tiveram mortes bem terríveis. E como eu já falei, é possível que Pedro soubera das acusações feitas a eles. Portanto, escreve. E logo no início, no versículo 11 do texto que nós estamos estudando, vê-se o carinho que tinha com eles. Chama-os de amados, insisto em que, ou seja, amados, insisto, reitero, repito, referindo-se a eles como estrangeiros, peregrinos no mundo. Esses adjetivos também nos lembram o exílio de Israel no Egito, no Antigo Testamento. Né? Em Êxodo 22, 21, também eles são chamados de estrangeiros, né? Não apenas por estarem num país distante, diferente, mas estrangeiros no mundo. O povo de Deus é considerado estrangeiro no mundo, peregrinos. E também são apropriados esses adjetivos para estes irmãos, no versículo 11. Né? Pedro
se dirige a ele como estrangeiros e peregrinos no mundo. E Pedro faz também 2 exortações para a vida fiel do cristão. A primeira é a abstenção do pecado, quando ele diz: vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Isso nos lembra a santidade, né? A santificação, a abstenção do pecado, vida santa, vida fiel ao Senhor. E neste aspecto, o apóstolo compara os desejos carnais a uma guerra contra a alma. E o que acontece numa guerra? Os saldos de uma guerra são morte, ferimento, pessoas saem feridas, mutiladas, destruição. É isso que acontece numa guerra. E quando cede-se aos desejos carnais, os resultados, né, os frutos dessa decisão também são desastrosos. Pessoas são feridas, são machucadas, são destruídas. E ele fala que é uma guerra contra a alma, ou seja, pode matar a nossa alma, destruir pessoas, né, relacionamentos. Este é a primeira exortação, a fidelidade. A vida cristã é uma vida de fidelidade a Cristo. E nós sabemos que nós temos os 3 inimigos, que são eles: o diabo, o mundo e a carne. E o texto fala da carne, né, os desejos carnais. E podemos dizer assim que esse é o inimigo mais próximo, né, que está mais perto de nós, ou seja, porque está dentro de nós, né? São os nossos desejos, as nossas aspirações, naquilo que nós colocamos o nosso coração, né? Então, devemos colocar a nossa mente, o nosso coração nas coisas espirituais. E assim nós teremos vitória sobre esses desejos. E a segunda exortação que nós vemos no texto é que vivam uma vida exemplar na prática de boas obras. Então, o apóstolo estava dizendo para aqueles irmãos que eles deveriam viver uma vida exemplar na prática de boas obras. No estilo de vida. O cristianismo é um estilo de vida. Um estilo de vida santo, separado. Em meio a uma sociedade que é ímpia, pagã. O texto usa o termo pagãos, né? Podemos dizer que são aquelas pessoas que não creem, não servem ao Deus, ao nosso Deus, ao Deus verdadeiro, né? Que não amam o Senhor, não amam a sua palavra, não obedecem. Não têm o Senhor Jesus como seu Salvador e Senhor. O apóstolo ensina também que a salvação prometida no Evangelho de Cristo, a qual eles abraçaram, é bastante vista em obras de piedade e paciência. Este é o verdadeiro Evangelho, o Evangelho de Cristo, o Evangelho de boas obras, de paciência na hora da dor, da perseguição, da tribulação. Há no texto também uma referência ao importante objetivo do cristão, o de levar pessoas a Deus por meio de seu estilo de vida, que deve ser santo. Ele diz: abstenham-se dos pecados carnais e sejam piedosos. Observe as boas obras, para que as pessoas observem as boas obras que vocês praticam. Versículo 12. Eles deveriam praticar boas obras e assim eles seriam vistos pelos escarnecedores, por aquelas pessoas que os perseguiam como sendo
de Deus, né? Sendo verdadeiros seguidores de Cristo. E nós também podemos observar no texto que os cristãos influenciam os pagãos para glorificarem a Deus. E silenciam homens loucos e escarnecedores com seus testemunhos e ações. Em outras palavras, podemos dizer, os cristãos devem ser uma força de redenção no mundo, pelo testemunho fiel ao Senhor, através de uma vida santa, exemplar e na prática de boas obras, apesar do sofrimento. O exercício da piedade cala o inimigo e leva os outros a glorificarem a Deus no momento em que Deus venha sobre eles. Então, no final do versículo 12, ele fala, no dia da sua intervenção, ou seja, Deus intervém. Deus não está apático ao sofrimento do seu povo. Ele intervém, e ele intervém com juízo ou misericórdia. Misericórdia segundo arrependimento e a fé no Senhor Jesus Cristo. Então, aqui esta linda lição, nós podemos tirar muitas aplicações deste texto, mas eu separei aqui duas, para nós refletirmos, aplicarmos nas nossas vidas no dia a dia. E a primeira aplicação, ela está relacionada com o tema que eu sugeri lá para a irmã do convite. Há esperança para os salvos. Interessante. Não somos deste mundo. Esta é a esperança. Todos os verdadeiros cristãos no mundo experimentam algum tipo de hostilidade da sociedade corrompida e decaída. Mas há esperança para todos os que sofrem por obedecerem a Cristo. Assim como havia para os cristãos do primeiro século, para o povo de Israel, o Evangelho é o mesmo. Há esperança para nós hoje. O Evangelho é o mesmo, Deus é o mesmo. E somos filhos de Deus, filhas de Deus. Portanto, sofremos as pressões do mundo, porque nós somos peregrinos neste mundo. Nossa pátria é o céu. Nós não somos daqui. Versículo 11. Nós somos estrangeiros, estranhas. Tudo neste mundo é contra nós. Aquilo que é contra Deus, é contra a sua palavra, é contra Cristo, é contra nós. Porque nós não somos deste mundo. Nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. E quando nós temos essa esperança, e que o apóstolo ele começa o texto falando isso, eu falo com vocês como a estrangeiros, ou seja, ele também se considerava um estrangeiro no mundo. E falando para estrangeiros. E hoje ele fala para nós. Vocês não são deste mundo. A pátria de vocês é o céu. Aqui vocês terão aflições. Cristo falou a mesma coisa. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci. Então Cristo venceu e nós também venceremos. Com Ele, somente com Ele nós podemos vencer todas as adversidades desta vida, deste mundo. E este mundo, ele é contra nós. Não pense que o mundo será favorável a você, nunca será. Porque você é um estrangeiro aqui. Eu sou estrangeira aqui, nós somos estrangeiros aqui. Esta é a esperança. A segunda aplicação, recuse-se a ceder a quaisquer exigência da carne. Qualquer guerra da carne, recuse-se. Não viva para seus próprios interesses ou desejos carnais. Viva para Deus. Esta é a mensagem. Esta é a aplicação. Nós devemos recusar qualquer apelo da carne, os desejos. Nós temos que recusar. Entender que é uma guerra. É uma guerra ferrenha para nos destruir. Que os resultados, os frutos dessa guerra são morte, destruição. Terceira aplicação.
Viva de modo que os infiéis deem glória a Deus por sua vida ser justa e piedosa. Versículo 12. Viva de uma forma que as pessoas olhem para você e digam: glória a Deus pela vida da fulana. Ela é uma pessoa justa, piedosa, de bom caráter. E o quarto, um viver exemplar de santidade. Ser santo, paciente, boas obras. Um cristão que vive, que faz o bem. E mesmo em meio à rejeição, em meio à perseguição, mesmo em meio à dor, ao sofrimento, não deixe de viver, de ser santo, não deixe de praticar boas obras. Mesmo em meio à pobreza, em meio à traição, em meio à rejeição. Esta é a mensagem do apóstolo àqueles irmãos e hoje é para nós. Estes princípios aplicam-se aos cristãos de todos os tempos e em todos os lugares. Versículo 12. Aplica-se a nós hoje. Será os princípios que nós devemos seguir, né? Estes que nós estamos aprendendo hoje. A esperança para os salvos. Deixe a vida do Espírito Santo produzir obras de fé em você. E assim você será como aqueles irmãos, fortalecido, encorajados na hora da provação, estará preparada para provas maiores no mundo. Nós não sabemos o futuro, nós não sabemos o que nos espera amanhã, daqui a pouco, mas Deus sabe. E Ele nos dá essa fortaleza. Jesus é a nossa força. O Espírito Santo está conosco. E nos ensinar como lidar com todo tipo de adversidade. A palavra de Deus, ela está cheia de textos, né, de mensagens, de princípios que nós podemos aprender e colocar em prática na nossa vida. Então, todo texto que nós lemos, que nós estudamos, nós tiramos aplicações. Seja aquilo que nós vamos fazer, nós vamos agir, nós vamos colocar em prática, em ação na nossa vida todos os dias. 24 horas por dia nós temos que estar fortalecidos e encorajados a passar por provas, preparados para o que der e vier, como dizem, e também para saber lidar com as situações. Porque estar preparado é uma coisa, saber lidar é outra. Então, nós devemos estar fortes, preparados e ensinados a lutar. E com Cristo, nós somos mais que vencedores. Nós somos mais que vencedoras, em nome de Jesus. Então, que Deus nos abençoe até que Ele venha. Amém.